a gente vai passar para a parte mais importante dessa aula, que é a parte onde você vai descobrir os elementos do seu estilo, que são os elementos de design. Talvez você nunca tenha ouvido falar dos elementos de design, mas ele está muito presente na arte, na moda, na arquitetura, e a gente entende na moda o estilo de design como um elementos característicos de cada peça, né? A gente pega uma peça e a gente vai identificar cada elemento de design que tem numa peça. Nem todas as peças vão ter todos os elementos, mas vão ter alguns, um ou dois vão ter. Os elementos de design. As peças características que fazem parte de um estilo são compostas pelos elementos de design responsáveis pela comunicação da mensagem desejada. A intenção é isolar os elementos constitutivos de cada estilo com o objetivo de entender com mais facilidade quais características específicas chegam na mensagem que você deseja. Então, cada elemento de design vai transmitir uma mensagem. Por isso que eu falei, você vai entender os elementos do seu estilo de essência, mas também sabendo os elementos de cada estilo, dos 7 estilos universais, você pode pegar algum elemento e incluir no seu look, né? Dependendo da mensagem que você quer transmitir. E aí, o primeiro elemento de design são as linhas. A linha é um segmento, a união, né, de 2 pontos ou um segmento de pontos. Então, a gente entende linha como a própria linha, ou também, por exemplo, um segmento de botões, um pesponto numa peça. Tudo que forma a linha vertical, horizontal ou diagonal, a gente considera como elemento de design linha. E temos linhas finas e linhas grossas. As linhas finas, elas transmitem mais delicadeza. E as linhas grossas são mais impositivas, né? Transmitem mais força. Linhas retas, elas transmitem mais controle. Linhas curvas, mais suavidade. Temos também linhas horizontais e verticais, que são mais convencionais, a mensagem dela. E a linha diagonal, ela traz mais dinamismo. Nós temos como elemento de design nos estilos as cores. Cores mais opacas, elas trazem uma mensagem mais refinada. Cores mais intensas, uma mensagem mais moderna e mais criativa. Cores escuras, mais convencional, cores mais claras, mais delicadas. Texturas. Vamos entender um pouquinho. Uma textura macia e uma textura seca. A macia é quando nós vamos pelo sensorial. Você imagina se aquela peça, ou você toca na peça, né? Mas aqui a gente tem que imaginar, pela foto, que uma peça é macia ao toque. Ou aqui, quando a gente vê, a peça é mais seca, né? Ela não tem muito movimento. Se um tecido ele é mais fino ou mais grosso, no toque também, quando você percebe que o tecido é mais fininho ou com um tecido é mais grosso. Quando um tecido é mais maleável, que ele se amodela ao corpo, ou ele é mais rígido, né? Uma linha mais reta, mais estruturado. Ou um tecido que ele é mais liso ou texturizado, como esse paetê. Ou pode ser um texturizado com uma renda, ou pode ter um drapeado, ou aquelas nervurinhas. Isso é considerado uma textura na peça. Estampas também entram como elemento de design nos estilos e na moda, né? Estampas, nós temos estampas pequenas e estampas grandes. Lembrando que estampas pequenas, elas diminuem o volume visual que a gente enxerga. E estampas maiores, elas aumentam. Estampas nítidas ou estampas sem contraste. Estampas nítidas é estampas que têm alto contraste. Estampas organizadas, que estampas bem certinhas, ou disforme, que são estampas com os desenhos mais misturados.
estampas arredondadas, como os florais, ou estampas poligonais, que são geométricas. E o último elemento de design são as silhuetas. Silhueta fluida, quando o tecido tem um caimento mais fluido e leve. Estruturada, que parece que tem alguma coisa embaixo que dá essa armação para a peça. Uma silhueta mais solta, que não está marcando nada. Uma silhueta mais tensa, que ela é mais rígida. Uma silhueta ampla, traz amplitude ao corpo. Ou uma silhueta mais justa,